Fala pessoal, Michel Vênus aqui de novo com vocês, tudo bem? Muito obrigado aí pela escolha do canal, obrigado pela audiência, obrigado por estarem aqui comigo em mais um vídeo. Hoje a gente vai desenhar um nariz masculino, ok? Então, sem mais nem longas, vamos partir para o nosso desenho. Bom, minha gente, aqui é o que vocês sabem de sempre, mas se você está chegando agora no meu canal, eu faço aqui um arquivo de 30 por 20, né, um canvas, e aí eu coloco essa borda que eu gosto de colocar, coloco essa linha cruzada aqui no meio. E como eu vou desenhar o nariz, eu coloquei esse retângulo aqui na vertical, ok? Para mim me localizar bem. Eu gosto de fazer as coisas bem centralizadas, e como é um nariz de frente, então ele é um nariz, peguei um modelo aqui um tanto simétrico, então essas linhas aqui ajudam a gente a se localizar bem, a fazer o desenho de maneira mais fácil, acredito, ok? Eu vou abaixar a opacidade aqui. E vamos embora aqui para o nosso desenho, ok? Vamos começar. Aí vocês vão entender por que eu fiz essas retas aqui. Beleza? Deixa eu... Ok, peguei aqui o meu brush, que é um brush parecido com... Um brush parecido com grafite. Eu gosto muito de usar ele. Pois muito bem, eu sempre começo do meio. Tudo que eu vou desenhar, eu sempre começo do centro. Não só do centro, não digo do centro do canvas, né, da folha, mas do centro do que eu estou desenhando. É um ponto centro, por exemplo, o nariz. Eu vou desenhar um rosto, eu sempre começo pelo nariz. Eu nunca começo pelo olho ou pela boca, porque a minha visão central ela é melhor, ok? Então, eu vou fazer um primeiro esboço aqui. Eu já uso essa linha que está aqui na horizontal como um guia para fazer o limite do nariz, ok? Se esse rosto tivesse um pouco pequeno, eu vou chegar a fazer, minha gente, um rosto inteiro para vocês verem, ok? Mas como aqui é só o nariz, então esse espaço, esse retângulo aqui bem compridinho na vertical, eu fiz ele justamente para me orientar. Mas se eu fosse fazer o rosto, talvez eu fizesse uma marcação de um círculo para o nariz, uma elipse, enfim, vocês vão entender quando eu fizer, tá bom? Então aqui eu estou fazendo as narinas já, é um layout apenas, ok? O meu layout, ele é um layout um pouco limpo mesmo, ok? Eu trabalhei muito tempo com finalização de desenho, justamente porque layoutar para mim era difícil. Eu trabalhei por muito tempo com animação e eu fiz muita finalização nos desenhos, ok? Aqui a gente pode aumentar um pouquinho, vou aumentar um pouquinho ele aqui. Eu fiz muita finalização de desenho e a galera viu que eu era bom na finalização, então eu fiquei muito na finalização. Eu ficava na assistência, eu fazia intervalação de desenhos, mas eu também fazia muito cleanup. Eu limpava os desenhos. Então vocês vão perceber que o meu layout aqui, como todos os layouts que você vai ver aqui eu fazer, ele já é um pouco limpo assim, ok? Porque eu consigo... Eu solto a mão, eu tento soltar a mão, ok? Mas é uma coisa um pouco difícil para mim. Então eu já estou falando isso para vocês já. Então aqui, tá vendo a marcação do retângulo? Por que que eu quis fazer ele? Porque aqui eu já tenho um certo limite, beleza? Para mim trabalhar e eu consigo ver o centro e eu consigo, como é um nariz, você vê que é um nariz bem simétrico, então isso aqui ajuda muito. E mesmo se não fosse, tá? Essas linhas ajudam bastante a você ver o espaçamento dos elementos, como eu sempre falo. Entendeu? A gente fez o olho lá, você viu que essas linhas ajudam você ter uma boa noção de espaçamento de sobrancelha, o globo ocular e tudo mais. E aqui no nariz não é diferente. Você tem aqui a ponta do nariz, então você coloca, você se guia por essa linha que está aqui no meio. Então nada muito, como é que fala? Difícil, certo? De entender. Pois muito bem. Aqui eu acho que a gente pode até aumentar um pouco mais a narina, viu? Você vê que a narina ela parece meio que uma borboleta, a desse cara aqui. Quando você assemelha formas, pelo menos para mim, dá um, eu consigo, esclarece a minha mente, sabe? A minha visão daquilo que eu estou enxergando. Como o desenho é uma questão de observação, ok? Então isso me ajuda bastante. Acho que a linha ela é um pouco mais inclinada aqui da narina.
certo? Agora tem um fato aqui bastante interessante que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Vou mostrar aqui a foto para vocês. Se você for, o corpo humano, o rosto, ele tem certas medidas, né? Que vão te ajudar a não errar na proporção. O que eu estou querendo dizer? Você tem aqui a ponta do nariz, ok? Vou fazer aqui para vocês verem. Subir um pouquinho aqui. Aqui mais ou menos é a ponta do nariz, né? Certo? Deixa eu... Vou deletar aqui. Você vai perceber que a ponta do nariz é o mesmo tamanho do comprimento do nariz, tá vendo, ó? Bate bem aqui na sobrancelha aqui em cima, tá vendo? Viram? É a mesma medida. Isso não isso não é uma regra para todo. Aliás, é uma regra, mas toda regra tem sua exceção, ok? Então você nunca vai encontrar um nariz assim simétrico e tal, tudo, mas geralmente, se você for medir, é a mesma coisa, tá? A mesma coisa para os olhos. Isso é um termo, é uma curiosidade que eu tô te dando. Eu acho que você já ouviu falar isso, mas eu vou mostrar para você aqui. Você pega um olho, por exemplo, aqui mais ou menos, e você coloca ali no centro, você vai ver que o espaçamento entre um olho e outro é um olho. Tá vendo? Então são essas medidas áureas que o corpo humano tem que vai te ajudar. Tá vendo? Aqui o rosto desse modelo em específico, o nome dele é John Cortajarena. Ok. O rosto desse modelo específico, você vê que ele é bem simétrico. Só a boca aqui que tem um pouquinho mais um caimento do lado direito aqui, mas é coisa pouca. Mas você vê você vê assim que ele é bem simétrico. Não é perfeito, ok? Mas ele é bem simétrico. Você vê as orelhas, por exemplo, a gente vai desenhar a orelha aqui também. E por ele ser simétrico é mais fácil a gente perceber essas medidas, né? Essas proporções. Então, só isso é um toque que eu estou dando para vocês, ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho, só para mostrar para vocês. Então, isso às vezes ajuda vocês bastante, ok? Na medida que, quando vocês forem fazer corpo humano, e isso tem para o peito, tem para as costas, o braço, as pernas, o corpo inteiro, tem várias medidas muito legais para você se localizar. Tem um passarinho cantando aqui, minha gente. Tá feliz. Bom, então o que que eu vou fazer? Para mim saber qual é a medida, eu simplesmente duplico, certo? Eu venho aqui, você pode fazer isso com régua na sua casa, se você estiver fazendo no papel, perfeito? Ok, vou abaixar um pouquinho aqui. Beleza? Então aqui a gente já sabe que o corpo do nariz vem aqui. Você tem que prestar atenção também na proporção, entendeu? Eu gosto de fazer uma coisinha mais ou menos assim, eu puxar como se fosse um aqui. Tá vendo como você tem essa linha central, ela te ajuda a fazer. Quando você enxerga essa linha central, você consegue ver o espaçamento de um lado e do outro. Isso te ajuda nas medidas, ok? Então eu sempre faço assim essas linhas quando eu vou desenhar, mesmo se eu estivesse desenhando no papel, ok? Eu trabalhei muito tempo com mesa de luz, de animação, então mesmo quando eu fazia uma ilustração, eu fazia uma linha dessa numa folha e depois eu colocava embaixo e por cima eu fazia o desenho, ok? Aqui a gente tem que prestar atenção nas nuances aqui do nariz, né? Você tem esse ossinho da frente, mas a gente tem aquele volume, porque o nariz é um
um elemento protuberante no rosto. Ele vem para frente. Então você tem essa lateral dele aqui. Eu estou fazendo essa marcação, mas provavelmente isso daqui eu vou apagar depois, mas eu gosto de enxergar, entende? As coisas aqui. Eu vou fazendo a marcação porque como é um primeiro layout mesmo, ok? Então eu faço dessa maneira. Eu sinto que eu preciso descer um pouquinho mais essa narina, viu, minha gente? Mesmo sendo um primeiro layout. Tudo que você faz no começo, como eu posso dizer assim, bem planejado, tudo que você planeja bem, a sua pré-produção, se ela é bem produzida, a pós-produção vai ser fácil. Ok? Beleza, minha gente? Então aqui tem o nariz do nosso amigo aqui. É o primeiro layout, é a marcação. Como eu disse para vocês, o meu layout é limpo, porque eu sou uma pessoa da finalização, então eu não consigo enxergar desenho muito sujo, ok? Eu vou colocar aqui layout 01 para mim me localizar. Opa, layout, errei. Ok, vou fechar aqui o ler e abrir outro aqui. Pois muito bem, aqui já acho que já dá para tirar. Não, não vou tirar ainda não essas marcações. Vamos lá. Tá certo? Diminui um pouco aqui o brush, a espessura. E aqui eu vou começar a definir o nariz. Beleza? Aí eu venho e faço outro. Eu poderia duplicar? Eu poderia. Mas aqui a gente tem que aprender a desenhar tudo, certo? Embora às vezes eu já dupliquei muito. Em muitos trabalhos, porque a gente precisa, como é que fala, agilizar, você tem prazo para entregar, então o Photoshop ajuda muito a gente nisso, ok? Então eu faço isso. Beleza, eu acho que ficou igual. Vou fazer aqui. Você vê que ele tem um certo desenho na narina aqui. Sempre procurem enxergar, pessoal. Por exemplo, aqui tem duas narinas, mas você não é bom você enxergar uma narina e depois a outra. Tente enxergar as duas como um elemento só, porque você enxergando as duas como um elemento só, você consegue acertar mais na medida e na proporção. Entende o que eu estou falando? Eu estou fazendo essa daqui do lado direito, mas eu estou sempre de olho na do lado esquerdo. Eu estou vendo isso aqui. Lembra que eu falei que parecia uma borboleta, isso aqui? Então eu enxergo isso aqui como um elemento só. Entende? Como realmente se fosse uma borboleta, vamos colocar dessa maneira. Ok? Porque daí você consegue deixar as coisas mais simétricas quando você uma proporção melhor, com uma proporção mais correta. Beleza? Aqui eu vou fazer a narina. Desce aqui bastante. A mesma coisa, eu estou desenhando essa do lado direito aqui, mas eu estou de olho na do lado esquerdo. Ok? Tá. Aqui você tem a marcação, que você tem. Ele é bem simétrico esse nariz, né, minha gente? Foi muito bom a gente ter pego ele aqui. É uma bola, mas a gente não faz uma bola, a gente não faz um círculo. A gente tem todo. Você consegue enxergar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, nosso amigo, vou colocar um traço amarelo aqui para você ver. Você percebe que aqui, ó, na foto, eu estou na foto aqui, ó, tá vendo? A sombra, ela desenha. Você consegue perceber isso?
A sombra desenha também para você, então preste atenção na sombra. A sombra ela também vai desenhar, não é só a forma, ok? Então, esse círculo que a gente fez aqui no desenho é só um guia. Mas aí depois a gente coloca ele na forma. Aqui, se você estiver desenhando no papel, por exemplo, aqui eu vou puxar uma reta só para mim ver se está. Se estiver no papel é só você pegar uma régua. Você está vendo aqui, ele está mais baixo aqui, então eu puxo mais para cá, mais para eu acho que é agora. Olha, para a gente que faz cleanup, para a gente que limpa os desenhos, para mim principalmente, eu já sou uma pessoa extremamente simétrica. Eu gosto de simetria. Então, eu vou deixando o desenho o mais perfeito que eu puder, assim. Você não precisa fazer isso, ok? O desenho não precisa ser perfeito, mas eu gosto de fazer assim. Mas não precisa ficar pirando muito, ok? Beleza? Agora a gente vem aqui. Vou puxar esse traço aqui. Eu sei que é um pouco difícil quando você tem, por exemplo, fazer esses elementos salientes que não tem uma forma definida, né? E colocar isso no traço, às vezes, a saliência, porque ela é sutil. Mas tente enxergar, por exemplo, eu estou fazendo esse traço aqui, você viu que eu não fiz ele assim e tal. E eu sempre vou penteando o traço, né? Como eu falei para vocês nos outros desenhos, eu sempre vou penteando, eu não faço ele reto. Eu faço meio ele assim, com uma certa saliência, bem suave assim, porque tem o osso do nariz, né? A não ser que realmente o nariz ele seja bem curvadinho, você pode fazer. Mas eu costumo fazer essas coisas. Ah, você pode também, uma coisa que eu aconselho é você virar o seu desenho de ponta cabeça, virar ao contrário, porque assim você consegue também enxergar melhor as proporções, tá vendo? Então, isso ajuda bastante também. Aqui você vai diminuindo e aumentando a espessura do brush, conforme a necessidade, ok? Beleza, ok. Aqui a gente pode fazer um, que seria onde ficaria o olho, mais ou menos, né? A linha aqui. Eu gosto de fazer alguns traços assim a mais para dar uma intenção de volume, se é que a gente pode dizer assim. Deixa eu apagar um pouquinho mais aqui o nosso primeiro layout. Só para a gente ver, vou tirar aqui as medidas, aqui, esses traços para a gente ver. Tudo bem, minha gente? Quando a gente passar um pouquinho de sombra, botar um volume, dá para enxergar melhor. Deixa eu ver aqui. Nada muito grosseiro, ok? Às vezes tem traços que você faz de maneira mais sutil, outros que você faz de maneira mais intensa, mais grosseira, marcando mais. Quando você marca mais é porque tem bastante, às vezes, sombra, tem mais protuberância. Quando você faz aqui, por exemplo, eu fiz esses tracinhos aqui, ó, tá vendo? Esses daqui eu fiz bem de levinho, só para marcar, como é que fala? Uma certa protuberância, mas bem de leve, a pontinha do nariz. Você não precisa, você vê que ele não tem uma ponta assim bem avantajada assim. É tudo muito sutil. E a gente colocar isso aqui em traço é o nosso desafio, ok?
Então fica assim. Eu vou duplicar ele aqui só para mim ter segurança. Vou colocar aqui, layout. Nos outros eu não fiz isso, mas eu vou fazer nesses, estou fazendo esses daqui para mim não me perder, ok? Porque é muitas camadas aqui que eu uso. Aqui eu vou lapidar o traço. Vou colocar mais intensidade, onde eu acho que tem que ter. Tá certo? Aqui as narinas é um lugar principal, aí eu diminuo a espessura para terminar um pouquinho mais delicado. Aqui embaixo também. Ok? Tem essa parte aqui. Entenda que com a prática você vai dando a identidade para o seu traço. Okay? O seu traço não precisa ficar igual ao meu. Nem deve. Cada desenhista tem seu traço, cada desenhista tem a sua identidade. Você pode imitar, você pode se inspirar. Mas você veja que eu estou fazendo aqui. Lembra das pontas duplas que eu falei lá no olho? Eu gosto de fazer isso aqui também. Porque isso dá a intenção de volume, definição. Foi uma maneira que eu encontrei, ok? Para fazer, para que o meu traço desse a impressão nos volumes, nas formas. Entende o que eu estou dizendo? Você vai achar o seu traço, a maneira de desenhar, a maneira de fazer. Por exemplo, eu faço esses traços duplos aqui, tá vendo? Porque você vê que aqui do lado você tem uma certa sombrinha, assim, isso ajuda a definir um pouco mais as narinas, a separá-las, entendeu? Da pele, enfim, do rosto, entendeu? A trazer para frente o nariz, se é que eu posso dizer assim. Bom, aqui agora, aqui você tem, eu tô colocando mais traço, mais colocando e apagando um pouquinho aqui, tá vendo, ó? Por quê? Porque você tá vendo aqui, ó, na foto, eu vou mostrar de novo para vocês. Deixa eu fazer uma outra aqui. Você percebe que embaixo, ó, a sombra tem mais aqui, certo? Tem mais aqui. Então é aqui que eu vou forçar. Aqui que eu vou forçar o traço. Eu vou botar, deixar mais escuro, mais intenso, carregar um pouco mais no grafite. Entende? Isso ajuda na forma. Isso ajuda aqui a gente dar forma pro elemento aqui, pro nosso objeto que é o nariz no caso. Ok? Posso fazer um pouquinho mais aqui. Acho que fica bom. Porque assim, minha gente, a gente está aprendendo a desenhar, certo? Como eu disse para vocês, a minha experiência na finalização, então eu sempre peguei muito esboço, muito layout e tive que aprender a definir, ok? A resolver o desenho. Muitas vezes eu não tinha quase, eu pegava às vezes esboço que só tinha uma marcação, não era nem o desenho inteiro. E aí eu pegava o model do personagem, que é o mapa que a gente tem de todo do personagem, de frente, de costas, de lado, e segundo aquele model, aquele guia, eu ia realmente redesenhando praticamente o layout que era me dado, ok? Então, só que nessa você vai aprendendo a resolver o desenho, entende? É o que eu falei no olho, quando a gente estava desenhando o olho. Você aprender a desenhar é você aprender a resolver o desenho. Entende o que eu estou falando? Não importa se eu faço pontas duplas, se eu faço um traço grosso, traço fino, não importa. O que importa é a pessoa olhar e ver, por exemplo, essas partes que eu estou deixando mais intenso, o grafite, é onde tem mais sombra, entende?
É isso que é a impressão, né? Então, é você aprender a resolver, não importa como, mas você tem que resolver. Você tem que fazer a pessoa enxergar essa sombra e luz mesmo só no traço. Beleza? É assim que é. Ó, eu viro de ponta cabeça para ver se tá legal, se não tá. Eu acho que tá, ok? Agora aqui, a minha visão periférica funciona melhor quando eu diminuo as coisas, viu, minha gente? Se eu deixo muito grande, eu não consigo enxergar. Eu acho que eu vou aumentar só um pouquinho aqui. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que eu vou deixar bem aqui no topo. Pronto. Um pouco mais. É isso. Eu venho aqui no primeiro layout também. E vou... Eu gosto às vezes também de usar o primeiro layout bem de levinho atrás, sabe? Não deixo apagado tudo porque eu acho que dá um certo charme no desenho, dá uma certa encorpada no desenho, ok? Mas isso é opcional. Às vezes eu deixo, às vezes eu não deixo e por aí vai. Agora, tá. Fizemos o segundo layout. Eu acho que já dá pra gente colocar um certo volume no nariz aqui agora. Deixa eu abaixar a opacidade aqui. Vamos lá. Aqui você vê que tem a sombra mais ou menos nas laterais, né? Você vê que não tem muita sombra na frente do nariz por conta da incidência da luz. Vamos lá. Você vê que a luz ela é do lado aqui assim, nas laterais tem um pouquinho aqui. Depois a gente vai apagando como eu fiz no olho, vocês estão lembrados, né? Vou diminuir bastante isso aqui. Aqui tem um pouquinho de sombra aqui também, que você tem a ponta do nariz, né? Ok? Tem as narinas aqui embaixo da narina. Depois eu tiro os excessos com a borracha, ok? Ok. Agora a gente vem aqui, vamos deixar as coisas um pouquinho mais intensas, onde a gente quer deixar. Lembre quando eu falei nos olhos, se você estivesse fazendo isso com grafite, você pinta com grafite bem de leve. Eu sugiro um grafite 6B, que é bem macio. Se tiver um mais macio ainda, se você quiser usar, beleza. E aí você deixa esse esfumaçado, você pode fazer com esfuminho ou você pode fazer com algodão também, que fica muito bom, ok? E algumas partezinhas mais fininhas você pode fazer até com cotonete, tá certo? Então, deixa eu aqui, fazer isso aqui, deixar um pouco mais intenso, como eu havia falado para vocês. Sempre muito sutil, sempre tendo muita delicadeza nessa hora, entendeu? Que você está marcando a luz.
Desculpa, você está marcando a sombra, perdão. Ok? Então seja muito sutil nessa hora. Sempre bem devagar. Aqui. Preste atenção na sombra. A sombra ela desenha, ok? Como eu disse a vocês, a sombra ela desenha. A sombra e a luz, né, fazem o desenho também. Então nessa você vai descobrindo, você vai vendo toda a ossatura do nariz e de qualquer membro ou órgão que seja, ok? Aqui a gente tem um pouquinho. Aqui teria a sobrancelha, né? Aqui viria a sobrancelha, né, no caso, mas eu não vou fazer sobrancelha não, é só o nariz mesmo, ok? Mas eu posso puxar uma sombrinha aqui. Vê que ele tem um olhar meio invocado, né? Que tem essa... Ok? Aqui, eu vou puxar uma sombra aqui também, mais intensa. Por conta das narinas, ok? Aqui, mais uma sombrinha. Ela vai se dissipando, ok? Você puxa ela dali, porque a narina, ela aqui ela é mais fechada, né? Tá bem mais encostada aqui na pele, mas daí ela vai se dissipando. Vocês conseguem entender isso, minha gente? Essas nuances? Desenho é observação. Você tem que aprender a observar, ok? Se você não sabe observar, você não desenha. Tá certo? Aqui tem mais sombra, tá vendo? Aqui, ó. Eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar aqui. Aqui eu realmente vou bem sutil, eu vou bem devagar, entende? Aqui a gente pode... Vocês percebem que aqui você tem uma leve sombrinha aqui. É mais intensa, mas vá com calma. Aqui você tem essa sombra que vem aqui embaixo. Eu até vou dar uma selecionada aqui. Para ficar melhor da gente colocar a sombra aqui. Se eu estivesse fazendo isso aqui no papel, seria um pouco mais fácil. Por quê? É porque aqui o lápis, você tem uma ponta, a ponta do lápis é bem precisa. Então, já esse brush aqui que a gente está usando, já não é... Eu poderia diminuir um pouco, mas assim fica mais fácil. Eu não sei se vocês estão compreendendo aqui, para fazer a marcação da sombra, para essa sombra não invadir na ponta do nariz. É por isso que eu estou fazendo isso aqui. Mas, gente, no papel também é a mesma coisa. Em qualquer canvas, em qualquer tela que você for fazer, você vai arrumar um jeito. A gente sempre arruma, ok? Você sempre arruma. Fique tranquilo. Sempre muita sutileza. Não precisa pesar a mão. Você vai puxando, vai dando a forma. A gente já tem o traço aqui também que ajuda a gente bastante. Vocês entendem?
Acho que eu tô sendo claro, né? Você tem essa sombra aqui na lateral das narinas. Sempre com muito cuidado, ok? Sempre observando muito bem. Aqui eu posso colocar uma sombra aqui embaixo, tá vendo? Ok? A gente ainda vai trabalhar com a borracha, como eu fiz nos outros, no desenho do olho, por exemplo. Tá certo? Vamos ver aqui. Vou duplicar aqui para não perder. Será que ficou muito intenso? Acho que eu vou diminuir. Vamos ver aqui. Vamos botar agora a sombra aqui nas narinas. Aqui a gente toma um pouco de cuidado. Vou fazer de novo aquela seleção, porque me ajuda a não invadir a área que eu não quero invadir. Só para vocês verem também. Ok? Ok. Depois eu vou dar uma apagada nesse... Deixa eu diminuir aqui esse traço, só para a gente poder enxergar melhor aqui, tá? Depois eu vou... Aqui... Certo? Depois eu intensifico mais essa narina aqui. Muito bem. Agora vamos... A gente volta para cá. Vamos trabalhar um pouquinho com a borracha agora, tirar os excessos e fazer um pouco da luz com a própria borracha. Aí eu venho aqui. Ok? Aqui, a gente tira um pouquinho daqui. Só um pouquinho, porque eu quero colocar um brilho a mais aqui. Aqui a gente faz aqui também. Tira um pouquinho do excesso aqui. Deixa eu abaixar a opacidade da borracha. Aqui a gente vai tirando aos poucos. Ok? Vamos diminuir aqui um pouquinho só para mim poder enxergar. Beleza. Eu vou aumentar um pouquinho a sombra aqui, porque eu quero... Eu quero botar uma luz aqui, deixar aqui um pouquinho mais claro. Aqui eu vou bem de leve, eu vou até baixar mais a opacidade da borracha. Eu tenho uma...
aqui, tá vendo? Tá certo? Ok? Agora, vamos lá. Aqui, eu vou... Deixa eu ver como é que eu vou fazer essa parte aqui, porque eu quero dar uma iluminada aqui. Eu vou puxar aqui. E aí eu vou botar mais claridade aqui. Pera aí, deixa eu tirar esse layout aqui, que isso aqui tá me atrapalhando. Ah, beleza. Às vezes atrapalha, a gente não sabe o que é. Ok? Tá vendo como a gente vai devagarinho, bem sutil, ok? Sem pressa, porque desenho você não pode ter pressa não, minha gente, ok? Quem tem pressa para acabar desenho, a não sei que você realmente trabalhe com isso, né? Eu sei que você nem tudo é perfeito, mas entenda que a arte, para você aprender, você não pode querer acabar logo. Isso aqui tem que ser um prazer para você. Ops. Isso aqui tem que ser um prazer para você, entende? Você tem que entender isso, porque senão o desenho não vai sair. Distanciar um pouquinho mais aqui para mim, porque senão eu não consigo enxergar a proporção. Ok? Certo. Tirar um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Você vê que tem uma... Aqui já começa a sobrancelha dele, né? É que aqui a gente não tem sobrancelha, mas... Suponhamos que tenha. Vê que ele tem um... Tá bom, né? Não vou exagerar muito aqui em cima, não. Vou botar um pouquinho mais aí. Bem sutil. Vou diminuir bastante aqui o brush. Ixi. Mais ainda eu vou diminuir. Ok? Vou deixar um pouquinho. Vou dar mais intensidade para alguns lugares aqui de sombra. Eu tô vendo aqui, tá vendo que esse traço aqui ele tá um pouquinho, o do lado direito aqui tá um pouquinho para dentro. Eu vou desencostar ele um pouquinho mais aqui. Não muita coisa. Não, agora acho que ficou. Deixa eu arrumar ele aqui, vai. Eu acho que é uma questão de arrumar o traço. Beleza. Abaixar de novo a opacidade aqui da borracha. Bom, vou tirar agora um pouquinho. Quando eu tirar um pouquinho desse excesso aqui, ó.
E aí você vai vendo onde você pesa mais a mão, onde você acentua mais, ok? Você tem que ter esse feeling. Isso você só vai adquirir quando você só desenhando. Todo dia, minha gente, ok? É igual instrumento de música, é igual qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Você tem que treinar. Se você não treina, você não consegue chegar na perfeição que você quer. Quando eu digo perfeição, eu sei que ninguém é perfeito, mas num nível, vamos dizer assim, satisfatório, isso é que eu posso dizer assim, ok? Então você tem que treinar, não tem jeito. Beleza? Acho que tá bom, hein? Agora vamos fazer aqui as narinas. Eu vou diminuir um pouco. Não, depois eu diminuo, vai. Vou aumentar aqui a opacidade da grafite. Do brush, no caso, né, que eu estou usando. Vou pegar um outro brush aqui para dar uma, para cobrir melhor aqui. Não deixar essas falhinhas. Beleza? Ok. Eu tirei aqui o traço para mim dar um, poder ter uma visão melhor aqui do desenho da narina, ok? Vê que ela tem todo um desenho mais... Parece uma borboletinha mesmo, né? Uma mariposa. Vamos colocar aqui. Eu vou diminuir um pouco o traço da narina. Vou até duplicar aqui para mim não perder. Acho que eu vou tirar o traço aqui. Ok? Eu vou apagar um pouquinho aqui, vou refazer. É assim, viu, minha gente? A gente vai percebendo onde tem mais incidência de luz. E aí se dá aquela apagadinha. Vai colocando mais. Sombra onde você quer destacar. Certo? Beleza. Agora vamos colocar brilho. Deixa eu marcar aqui. Narinas. Vamos lá. Agora a gente vai vir com o branco. Sempre também bem devagar, ok? Será que eu consigo aqui? Deixa eu ver. A canvas já está branca, né? E aí eu coloco mais branco aqui. Fica até difícil para mim enxergar. Ok? Vou colocar um brilho que vem aqui, mais ou menos. Ok? Aqui na foto não está tão intenso, mas eu vou colocar um brilhinho aqui só para a gente dar um... Só para ficar mais bonito. Dar um pouco mais de volume. Ok? Aí aqui a gente vem aqui. Será que fica bom aqui assim?
Vou abaixar um pouco a intensidade disso aqui. Beleza? Agora aqui a gente tem um brilhinho mais intenso embaixo aqui da narina. Vou aumentar aqui para vocês verem. Tem esse brilhinho oleoso da pele aqui, ó. Ok? Ops, errei o lado. Peraí. Aqui. Ok? Aí ele vem aqui também. Talvez nem precisasse estar fazendo isso, ok, minha gente? Eu só tô colocando para enriquecer mais o nosso desenho, tá bom? Se você quiser, não precisa colocar, não. Mas que tá enriquecendo, tá. Fala aí se não tá. Quanto mais sombra e luz você colocar, mais ele vai ficar definido. Ok? Eu realmente não estou conseguindo enxergar, porque como a tela tá branca, o canvas tá branco, eu não consigo ver a intensidade de luz aqui, mas estou mexendo aqui no meu monitor para ver se eu consigo enxergar, mas eu acho que é isso. Se você quiser, você pode até colocar uma contraluz aqui na narina para destacar mais, bem de leve. Vamos diminuir aqui para ver. Acho que ficou bom, hein, minha gente? Acho que é isso. Estou mexendo aqui no meu monitor. Deixa eu só... Então vou marcar aqui brilho agora. Quando a gente trabalha no Photoshop, a gente tem que marcar, tem que nomear as camadas, senão você fica louco, você se perde muito, ok? Beleza, minha gente, acho que é isso. Acho que conseguimos... Dá pra ver que é o nariz, ok? Beleza, minha gente, então... Deixa eu esconder aqui. Chegamos aí. Mais um final aqui de um desenho. Vou aumentar aqui para vocês verem. Deixa eu diminuir um pouquinho. Acho que aqui tá bom, né? Dá para vocês observarem bem. Bom, minha gente, é isso. Chegamos mais um final aí de um desenho aí. Fizemos o nariz masculino. Obrigado aí pela presença de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.